Então, continuando falando sobre as frações, as suas particularidades. Então, hoje na apostila, tá? Página 32, acompanhem com a apostila, gente. É uma atividade difícil, fácil para confundir. Eu corrigi as atividades de vocês terça-feira, eu vi que tem bastante gente confundindo. Então, prestem atenção no vídeo, assistam mais de uma vez quando tiver dúvida, me perguntem quando mesmo assim assistindo o vídeo não ficar esclarecido, tá bom? Porque eu tô vendo que tem gente com dúvida ou tem gente que não está assistindo a aula, certo? Então, prestem atenção porque é um conteúdo difícil mesmo, tá bom, pessoal? Então, hoje ali, ó, frações equivalentes e a simplificação das frações. Então, a gente tem, ó, vários desenhos aí e vários denominadores. O que é denominador mesmo, gente? Em quantas partes o inteiro foi dividido. E o nosso numerador é a parte pintada, é a parte rachurada, é a parte que ela foi destacada. E aí, ali a gente tem, ó, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. Pergunta ali, ó, o que essas frações têm em comum? O que elas têm em comum é que elas estão representando a mesma quantidade, a mesma parte do inteiro. Porque olhem, observem lá na imagem, todas elas estão pela metade, está 1/2, né? Então, uma parte delas, a metade, metades iguais delas, estão rachuradas ali, estão pintadas. Então, todas elas, apesar de terem numerador e denominador diferente, elas representam, tá, a mesma quantidade do inteiro, certo? 1/2, porque foi pintado uma metade delas, tá? E ali, ó, a palavrinha equivalente significa de igual valor. E para a gente transformar essas fraçõezinhas aí em fraçõezinhas equivalentes, a gente pode multiplicar ou dividir, mas tem que multiplicar e dividir pelo mesmo valor, tanto o numerador como o denominador, tá? Olhem aí na apostila que nós temos o exemplo lá, ó, de 1/2 vezes 3. Aqui, gente, ó, deixa eu te marcar. Então, a gente tem aqui, ó, temos um exemplo aqui de multiplicação, mais um exemplo aqui de multiplicação. Olhem lá na apostila de vocês, certo? E também vale, ó, para divisão, tá bom? Aqui embaixo, vocês podem até grifar, gente, pegue o marca-texto de vocês, tá bom? Que para simplificar uma fração, a gente tem que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? E ele tem que ser diferente de 0. Então, de 1 para cima, qualquer número que a gente fizer a divisão, o numerador e o denominador, eles têm que ser divisíveis. Ou seja, tem que dividir pelo mesmo número, certo? Aqui na próxima página da apostila, a gente tem ali, ó, um exemplo, então, de como que a gente simplifica, tá? Eu vou fazer aqui no quadro esse exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui, gente, ó, a fraçãozinha 50/80, e eu vou simplificar ela, ou seja, eu vou dividir. E eu posso começar dividindo ela, gente, por 2, ó. Então, divido por 2, lembrando que tem que dividir pelo mesmo número. 50 dividido por 2, 25. 80 dividido por 2, 40. Eu ainda posso simplificar mais esse valor. Eu tenho que encontrar um número divisível pelos dois, pelo numerador e denominador. Posso dividir por 5. Então, 25 divididos por 5 é 5. 40 divididos por 5 é 8. Eu cheguei em 5/8. Esse número aqui, gente, ele é irredutível. Ou seja, eu não consigo simplificar mais, porque não tem nenhum número que eu possa dividir eles que eu possa usar o mesmo valor, né? Que a minha resposta seja um número inteiro, tá? Não pode ter resto na minha divisão, somente números inteiros. Então, 5/8 é o meu valor irredutível, ou seja, cheguei na minha fração simplificada. Essa 50
80 avos, 25, 40 avos, 5 oitavos, elas são todas equivalentes. Porque se eu fosse fazer um desenho aqui, um desenho aqui, um desenho aqui, gente, né, seria diferente, né, a questão da divisão. Eu dividi em 80 partes, aqui dividi em 40, aqui dividida em 8. Mas a parte pintada, a parte que eu ia destacar na minha fração, que ela foi utilizada, seria a mesma. Por isso que elas são equivalentes, porque elas ficariam iguais, tá? Igual do exemplo lá da nossa apostila da página 32, onde todas estão pintadas a mesma parte, certo? Logo ali embaixo no jogo rápido, tem 2 exercícios, gente. Um que é para vocês fazer a fração equivalente multiplicando. Então, eu vou fazer aqui a letrinha A com vocês. Vou fazer um exemplo, deixa eu te apagar aqui rapidinho. Então, na letrinha A, a gente tem ali 5 décimos multiplicado por 2. Nós vamos fazer a continha. 5 vezes 2, 10, né? 10 vezes 2, 20. Então, essa aqui é a minha fração equivalente. 5 décimos e 10 vigésimos, elas têm o mesmo valor, certo? Na minha fração equivalente. Aí, no número 2, a gente tem que simplificar até torná-las irredutíveis. Ou seja, não pode fazer divisão. O último número lá não dá mais divisão. Então, tem lá 60 por 48 avos, certo? Aí, vocês vão dividir esse valor, gente, por números que os dois sejam divisíveis. Vocês podem começar lá dividindo por 2. Aí vai dar um resultado. Vocês vão achar outro valor que possa ser divisível pelos 2. 60 dividido por 2, 30. 48 dividido por 2, 24. Olha só, ainda dá divisão. Então, vocês vão encontrar o próximo valor e vão continuar dividindo até esse valor ficar irredutível, certo?